Hi students! Olá alunos do 7º ano! How are you? Como vão vocês? Eu, a teacher Patrícia, e hoje a nossa intérprete Elisângela. Hi Elisângela, how are you? Vamos falar sobre vocabulário referente a programas de TV e vamos falar sobre polissemia. Vamos lá? O que aprenderemos nessa aula? Explorar o caráter polissêmico de palavras de acordo com o contexto de uso. Palavras polissêmicas, você sabe o que é? Já ouviu falar? Tenho certeza que sim. Vamos ver um vocabuláriozinho sobre programas de TV e vamos falar um pouquinho do Sesame Street. Será que você conhece esse programa? Vamos lá? Let's go! Você tem um programa de TV favorito? Na sua casa, o que mais assistem? Você sabe o que são game shows? Você já participou de algum? Gostaria de participar? E palavras polissêmicas, você sabe o que é? Sabe me dar algum exemplo? Então, vamos falar sobre isso na aula de hoje. Vamos lá! Temos aqui alguns programas de TV. Será que você sabe o nome deles em inglês? Então, escreve no seu caderno. Letra A. O primeiro, que programa é esse? Então, tem as pessoas, elas parecem que estão apostando alguma coisa, tem o apresentador. Que programa que é esse? Na letra B, tá falando sobre algum assunto específico. Na letra C, as nossas séries, Todo Mundo Odeia o Chris. Na letra D, duas pessoas, uma deve ser a apresentadora. Que programa é esse? Responde no teu caderno em inglês. Vamos lá, let's go! Você conhecia essas palavras ou você precisou procurar no dicionário? Então vamos conferir? Vamos lá. Na letra A eu tenho um game show, programa de jogos, né, de apostas. A letra B é um documentary, então está falando sobre algum assunto bem específico. A letra C é a sitcom e a letra D o talk show, certo? Sabia essas palavras? Conhecia? Conferiu? Perfect, let's go! Write the name of the program according to definition. Então agora aqui a gente tem a definição dos programas que a gente acabou de ver. E você vai colocar o nome em cada definição. Na letra A, it documents real life events. Letra B, it focuses on interviews or audience participation. Letra C, is a TV series about fictional characters. E a letra D, is a real competition with rewards and prizes or monies. Não precisa traduzir toda a frase. Pega as palavrinhas-chave e acha que programa de TV é esse. Vamos lá? Let's go!
Conseguiu descobrir? Vamos ver então, vamos conferir? Letra A. Fala sobre, documenta eventos de uma vida real. O que é isso? É um documentary, né? Um documentário. Ele é focado em entrevistas e na participação do público. É um talk show, né? Então vai entrevistar alguém ou às vezes o pessoal ali do programa mesmo. Letra C. Personagens fictícios, vai contar uma história de personagens fictícios. É a sitcom. É um pouquinho parecido com a soap opera, com a novela, tá? Mas eu tenho as séries, o sitcom e as novelas. E uma competição com prêmios, que pode ser prêmios, né? Geralmente dinheiro ou alguma bonificação, é o nosso game show. Então, letra A, documentary. Letra B, talk show. Letra C, o sitcom. E letra D, o game show. Ok? Acertou? Tudo certinho? Confere sua resposta. Vê se você errou, o que você errou. E let's go. Vamos lá. What do you know about polissemy? Essa palavra polissemia, você já conhecia? Você sabe o que é? Consegue me dar algum exemplo? Então, vamos lá, vamos ver o que é polissemy. What do you know about it? Same word, different meanings. A mesma palavra, diferentes significados. O que é isso? Você lembra de alguma palavra que ela é igual, mas tem um uso diferente? Por exemplo, vamos pensar em uma palavra em português. Manga. Você sabe que palavra é essa? Se eu te perguntar, me defina o que é a palavra manga. O que vem na sua cabeça? A fruta? E se eu te falar, a minha manga está suja? Você vai pensar na fruta ou você vai pensar na blusa? Então, manga é uma palavra polissêmica. Se eu falar, vou comer a manga, você sabe, tenho certeza que eu vou comer uma fruta. Então, ela é a mesma palavra com diferentes significados. E assim também na língua inglesa. Então, vamos ver alguns exemplos. Olha lá. Leather. Para se referir à quarta letra do alfabeto, você pode usar D is the fourth letter. Então, letra D. Mas se você vai enviar uma carta a alguém, você vai falar I will send you a letter, certo? Então, a letra pode ser a letra D do alfabeto e pode ser uma carta. Mesma palavra com significados diferentes. E hard. Se você quiser falar que algo não é macio, é duro, pode usar a palavra hard. Mas também, se o teste foi difícil, se você trabalhou muito, você vai falar que foi hard, certo? Então, pode ser algo que é duro e algo que não é fácil de ser feito, certo? Então, vamos ver agora aqui esse anúncio. Leia o texto e responda as palavras. Então, temos aqui uma propaganda. O que será que é? Snickers, face your hunger. Show us your hungry face and in Snickers you'll find a playlist that satisfies. Spotify. Letra A, eu quero saber what is the polissemy word? Letra B, how many times can you see it in the test? E letra D, what does it mean? Então eu quero que você encontre a palavra polissêmica. Depois você vai me dizer quantas vezes ela aparece. E na letra C, qual o significado, o que ela significa. Vamos lá? Let's go!
Conseguiu achar a palavra polissêmica? Vamos ver então? Olha lá. A palavra polissêmica é a face. Quantas vezes ela aparece? Face your hunger. Show us your hungry face. Olha aqui a inversão, ó, mudou a ordem das palavras. E o que ela significa então? Aqui, face your hunger. Encare a sua fome. E aqui inverteu, hungry face. E aqui é o rosto. Então, na primeira ela é um verbo de encarar e na segunda o substantivo, o rosto. Então, uma palavra polissêmica. Se escreve da mesma maneira, mas tem traduções e usos bem diferentes, ok? Very good. Número 4, mesma coisa. I need some space. Então, vemos uma camiseta com a frase I need some space e um foguete. E eu quero que você me explique o que significa a palavra space nessa camiseta. Qual é a tradução? O que ele quer me dizer? Vamos lá, então? Qual é a tradução dessa palavra? O que significa? Vamos lá? Sugestão de resposta. I need some space. Eu preciso de um espaço. Se essa palavra não estivesse no contexto, eu poderia traduzir como espaço, né? Espaço sideral. E aqui está falando do espaço de localização. Eu preciso de um espaço. Então, me dá um espaço, preciso de um tempo sozinho. Certo? Conseguiu entender esse significado? Então, se eu estou falando lá das estrelas, do espaço, é a mesma palavra. Aqui é do lugar que a pessoa precisa, ok? Tranquilo? Ótimo. E aí, você conhece o Cookie Monster? Você conhece esse personagem? Ele chama-se Cookie Monster. Ele faz parte do elenco de um programa Sesame Street. Já ouviu falar?
É um programa bem antigo, mas se você procurar no YouTube ainda você vai encontrar alguns episódios. Então, olha lá. Sesame Street é um programa de televisão educacional para crianças produzido nos Estados Unidos. Sua estreia foi em 1969. Ele tem cerca de 9.712 episódios e 48 temporadas. É o programa de televisão infantil com maior duração na história. Você já viu a Vila Sésamo? Em português a gente chama de Vila Sésamo. Então trazia esses personagens, era um programa infantil, bem educativo, bem legal. Então olha lá. Então o nome dele é o Cookie Monster. E daí ele está no computador e aparece aquela pergunta se ele quer delete cookies. E ele fica então muito espantado. E eu te pergunto, por que o Cookie Monster fica assustado quando lê a frase delete cookies? Qual é a ironia? Qual é a graça? Por que essa tirinha ela é engraçada? Explica para mim, vamos lá. Primeiro a gente tem que entender o significado da frase. O que é delete cookies quando você está na internet? Tem um significado, né? São as propagandas, então tá pedindo para deletar as propagandas. Só que qual é o nome do monstro? Cookie Monster. Então quando ele lê a palavra delete cookies, o que ele pensa? O que ele acha que é para fazer? Por que ele fica assustado? Ele fica assustado porque o seu nome também é cookie e ele pensa que é para deletar, para apagar ele, então por isso que ele fica assustado. E qual é a graça então? A sugestão, a palavra cookie nesse caso, ela é polissêmica. Por quê? O cookie, qual é a tradução? Biscoito.
mas aqui é o nome do monstro. Então, a impressão dá é que se ele der o comando, ele vai ser deletado, vai ser apagado, vai sumir do lugar, certo? Então, essa é a graça da nossa tirinha, tranquilo? Então, estamos usando também uma palavra polissêmica nesse caso, porque é o nome dele. Isso acontece muito com nomes em inglês, porque muitas pessoas têm os nomes polissêmicos. Tem a senhora White, a senhora Purple e assim por diante, né? O nome a cor, muitas vezes é o nome da pessoa. Então, did you know? Você sabia que há palavras polissêmicas em português? Temos várias em português, olha aqui. Temos a manga, que pode ser o quê? A fruta, a blusa. Temos o banco, que é o local onde você tira dinheiro e o local onde você senta. Essas também são palavras polissêmicas, né? O contexto sempre vai me explicar. Se eu falar para vocês, foi ao banco pagar uma conta. Você vai imaginar que ele ficou lá na praça sentado, esperando alguém vir receber a conta? Não, né? Você sabe que ele foi ao local, né? Ela comeu a manga. Você tem certeza que ela não comeu a blusa e que ela comeu a fruta, ok? Muito bem. Então, nessa aula, o que a gente viu? As palavras polissêmicas, né? Aquelas que se escrevem da mesma maneira, mas têm um significado e um uso muito diferentes. Falamos também sobre o vocabulário dos entretenimentos da televisão. Monta sua lista de vocabulários, coloca lá outros que não apareceram, desenho animado, novela e vai montando a tua lista de vocabulário. Falamos sobre a Vila Sésamo, a Sesame Street. Vai no YouTube e coloca lá Sesame Street para você assistir um pedacinho, um episódio, algum programa dessa série infantil, que é bem interessante, é bem legal, você vai gostar, ok? Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Até breve, bye, see you!